Boa noite a todos. Retornamos para mais um dos nossos estudos da semana. Nós que estamos no capítulo 10 da segunda parte do livro dos Espíritos. Bom, ontem a gente começou esse capítulo 10 das ocupações e missões dos Espíritos. Com Kardec apresentando várias questões interessantíssimas sobre a atividade dos espíritos desencarnados. Vamos dar seguimento, então. Na questão 565, Kardec vai perguntar: atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam? Atentam no que prove a elevação dos espíritos e seus progressos. Mais uma vez aqui, como em muitas outras questões do Livro dos Espíritos, Kardec está falando de espíritos mais evoluídos. Espíritos em situações mais equilibradas, mais harmonizadas na espiritualidade. Então, estes espíritos é que Kardec diz que eles se interessam, né, pelos nossos trabalhos de arte e por aquilo que se refere ao nosso mundo material, naquilo que possa contribuir para a elevação da humanidade. Então, nós podemos dizer assim, que tanto na escultura, quanto na pintura, quanto na música, né, quanto na própria literatura, não deixa de ser uma arte, aquilo que pode alavancar o progresso humano, os espíritos desencarnados superiores se interessam por isso, e muitas vezes, como nós já vimos anteriormente, né, se achegam daqueles que trabalham com isso, com estas artes no plano material, trabalhando conjuntamente, né, intuindo, inspirando. Muitas vezes, durante o sono físico, aquele que se encontra encarnado, em desdobramento na espiritualidade, tem contato com estes espíritos superiores que lhes mostram, às vezes, paisagens, mesmo telas de pinturas, né? Ou escutam sinfonias, né? E a espiritualidade auxilia para que eles possam trazer a memória ao retornar ao plano físico, para que, vamos dizer assim, trazer uma cópia o mais fidedigna possível destas grandes obras que se encontram nos planos superiores da vida. Não é em um só livro, nós vamos ver isso relatos na obra de André Luiz, mas vamos ver relatos disso, né? Na biografia, sem ser espírita, de vários homens de gênio. Nós temos, por exemplo, Handel, compositor que ficou conhecido pela composição do Messias, do Messiah, né? E todos aqui vão conhecer certamente o trecho Aleluia, né? E Handel, na verdade, dizia que durante os dias que ininterruptamente ele compôs essa sinfonia, logo após recuperar-se de um acidente vascular cerebral, Handel ouvia música, ele não conseguia parar. Né? Ele ficou sem dormir várias noites, trabalhando vários dias, porque ele ouvia a música, ele ouvia o coral, ouvia as vozes. Então, numa nítida, absoluta certeza de que a inspiração vinha de mais alto. Ele nunca produziu como ele produziu compondo o Messias. Mas não é só ele. O próprio Beethoven também dizia que ele ouvia a sinfonia na sua mente e a reproduzia, então, no papel. Então, e quantos outros, né, que, inspirados conscientemente ou não, né, pintaram telas belíssimas, trouxeram obras literárias de grande valor para a humanidade. Então, é exatamente isso. Os espíritos, sim, desencarnados, se interessam por aquilo que possa ajudar nas artes o avanço da humanidade. Bom, vamos lá. 566. Bom, antes da gente ver 566, alguém pode perguntar assim, mas e os espíritos inferiores também se interessam? Bom, eles se interessam por aquilo que possa denegrir a humanidade. Né? Então, nós vemos hoje aí essa avalanche, né, no mundo todo, de músicas de baixa qualidade. Letras terríveis, que denigrem a criatura, né? Objetivam a mulher, objetivam seres, né? Num incentivo, né, à promiscuidade, à sexualidade exacerbada. Então, é claro que espíritos desencarnados inferiores se interessam por esse tipo de música, por esse tipo de letra, e muitas vezes, assim como os espíritos superiores, são eles
a inspiração, né, daquele que se dedica no plano material a esse tipo de composição, a esse tipo de escrita. Né? Bom, então vamos seguir. Na 566, Kardec vai perguntar: um espírito que haja cultivado na terra uma especialidade artística, que tenha sido, por exemplo, pintor ou arquiteto, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram objeto de sua predileção durante a vida? Mais ou menos, Kardec quer saber o seguinte: se eu, por exemplo, sou uma pintora, após o meu desencarne, eu vou continuar me interessando pela pintura? Se eu sou uma música, né? Se eu sou um escritor, após o meu desencarne, eu continuo me interessando por esta atividade que eu exercitava no plano material? Vamos à resposta e depois a gente vai aos comentários. Tudo se confunde num objetivo geral. Se for um espírito bom, esses trabalhos o interessarão na medida do ensejo que lhe proporcionem de auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Ademais, esqueceis que um espírito que cultivou certa arte na existência em que o conhecestes pode ter cultivado outra em anterior existência, pois que lhe cumpre saber tudo para ser perfeito. Assim, conforme o grau do seu adiantamento, pode suceder que nada seja para ele uma especialidade. Foi o que eu quis significar, dizendo que tudo se confunde num objetivo geral. Notai ainda o seguinte: o que no vosso mundo atrasado considerais sublime, não passa de infantilidade comparado ao que há em mundos mais adiantados. Como pretenderíeis que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes que desconheceis, admirem o que aos seus olhos corresponde a trabalhos de colegiais? Por isso, disse eu, atentam no que demonstre progresso. Então, do comentário dos espíritos, nós podemos compreender alguns pontos muito importantes. Primeiramente, que um espírito não pode limitar-se a uma só especialidade. Como já foi afirmado no começo desse capítulo 10, ao espírito cabe saber tudo, né? Viver em todos os mundos, né? Que lhe seja possível para que ele efetue o seu progresso. Dizendo para nós que não há nenhuma exclusividade. Nós não fomos criados para o Pai para nos bitolarmos em determinada arte ou em determinada atividade. Para que nós possamos um dia conhecer a verdade, que nós não conhecemos, uma vez que ela está muito além do que nós, espíritos que experienciam no mundo de provas e expiações, podemos imaginar, para que nós possamos, então, um dia, no caminho evolutivo, já como espíritos superiores, já distanciados da matéria, para que nós possamos ter contato com essa verdade, para que nós possamos conhecer a natureza íntima de Deus, como espíritos puros, é preciso que nós saibamos tudo. É preciso que nós tenhamos experienciado tudo. É por isso que nós vamos ver, se não me engano, em uma das revistas espíritas, Kardec entrevista o espírito desencarnado à época de Chopin, foi um grande compositor da música clássica também. E ele pergunta, então, a Chopin qual que eram os planos de Chopin. E aí ele diz que ele estava se preparando, que ele deveria retornar ao mundo físico, nesse período que nós estamos vivendo, mas que, diferentemente da sua última existência, na qual ele trabalhou a música, ele havia solicitado que lhe fosse dado reencarnar num meio simples, rural, para que ele trabalhasse a terra. Então, vocês vejam aí um exemplo simples e clássico, demonstrando a sabedoria dessa lição que os espíritos estão nos trazendo, que é preciso conhecer tudo. Não há trabalhos insignificantes. Não há trabalhos que não tenham valor. Não há espíritos que não possam ser úteis. Nós somos úteis onde estivermos plantados, né? Nós devemos florescer onde estivermos plantados. Uma freira disse isso a Haroldo Dutra Dias. E ele comentou sobre essa lição simples, mas muito significativa para todos nós, em uma de suas palestras, e eu guardei, porque é a mais pura verdade.
aonde nós estamos estagiando a princípio, aonde nós temos contato nas nossas tarefas do cotidiano, em família, ou sociais, ou profissionais, nós deveremos florescer. Nós deveremos fazer o melhor ao nosso alcance, nós deveremos fazer o bem. Mônica Medeiros, quem eu gosto muito, inclusive das palestras, a Mônica Medeiros diz que um dos espíritos que ela intermedia diz que são necessárias 3 coisas importantíssimas para a evolução de nós seres terrenos. Primeiro, conhecer. O conhecimento, buscar o conhecimento. Segundo, o autoconhecimento, conhecer-se. E terceiro, praticar o bem. Então é mais ou menos isso. Aonde eu estiver plantado nesta minha existência, eu devo buscar o máximo de conhecimento ao meu alcance. Nesse exercício, eu devo conhecer-me, identificando ainda o que são imperfeições, valorizando, trabalhando cada vez mais para que eu a supere, e valorizando e buscando trabalhar mais aquilo que já é uma conquista do meu espírito. E nesse caminho todo, praticar o bem. Então, é isso que os espíritos estão dizendo. O espírito não fica bitolado em uma mesma atividade, uma mesma especialidade. Ele deve exercitar o seu melhor onde quer que ele esteja plantado, tanto no mundo material quanto nos planos materiais. Bonito, né? 566, a linha A. Kardec pergunta: concebemos que seja assim, em se tratando de espíritos muito adiantados. Referimos-nos, porém, a espíritos mais vulgares, que ainda não se elevaram acima das ideias terrenas. Então tá. Então aqui Kardec entendeu que em determinadas questões e respostas os espíritos se referem a espíritos mais adiantados. É isso que nós temos colocado as ressalvas aqui nos nossos comentários. Então agora ele quer saber. Não, isso que vocês falaram, tudo bem, a gente entende, compreende que em se tratando de espíritos adiantados, assim, mas e os espíritos vulgares? E aqueles muito imperfeitos, aqueles muito apegados à matéria, né? Que se contam aos bilhões? Respondem eles: com relação a esses, o caso é diferente. Mais restrito é o ponto de vista de onde observam as coisas. Podem, portanto, admirar o que vos cause admiração. Então, aqui, eles falaram que há os espíritos muito imperfeitos, ainda muito apegados à matéria, vamos dizer assim, nas zonas espirituais mais inferiores, eles não têm acesso a essa arte divinal. Eles não têm acesso à música que transcende. Por exemplo, nós vamos ouvir o relato no livro Renúncia, psicografia do Chico Xavier por Emmanuel, né? Quando ele vem falar de Alcide, né? Que o mundo onde ela se encontra é uma música ambiente, que não é possível nem descrever, de tão bela que seja. Então, os espíritos inferiores não têm contato com isso. Não é isso, não é essa a realidade deles nos planos espirituais inferiores. Então, muitas vezes, estes espíritos, e aqui vale falar, nós não estamos falando de espíritos maus, estamos falando de espíritos vulgares, imperfeitos, almas muitas vezes simples, ainda ignorantes das grandes verdades. Então, muitas vezes, eles se admiram das nossas obras. E eu penso, quando eu estava lendo isso, estudando, né? Eu penso que eu devo ser desses. Porque eu sou daquelas que adoro museus. Adoro pinturas clássicas. Eu tenho uma dificuldade, confesso a vocês, na beleza da arte moderna. Algo eu gosto, algo eu não gosto. Eu prefiro um Rembrandt a uma obra atormentada de Picasso. Eu prefiro uma música clássica de Chopin a qualquer funk que vocês ponham para tocar no rádio hoje em dia. Então, eu acho que eu sou desses espíritos, ainda bastante imperfeitos, né? Vulgares, digamos assim, porque eu me deleito ainda com essa arte que nós temos no plano material. Eu fico imaginando o dia em que eu puder, daqui a talvez milhares de anos, ter acesso a uma arte superior. Eu acho que eu vou ajoelhar e começar a chorar. Porque nós temos coisas belíssimas no mundo material. Então, eu sou destas almas ainda, muito simples, muito vulgares, porque eu vejo beleza nas coisas que o homem produz. Eu vejo que há inspiração no mundo terreno onde nós habitamos. Mas, por outro lado, eu vejo também
que há muita deformidade, há muita desarmonia, muito desequilíbrio na própria expressão artística. Então, nós somos o que somos, espíritos existindo e afins ao mundo de provas e de expiações. Vamos lá, 567. Kardec pergunta: costumavam os espíritos imiscuir-se em nossos prazeres? Costumam os espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações? Entre outras palavras, Kardec quer saber o seguinte: os espíritos, eles se metem nos nossos prazeres e ocupações, né? Imaginando que eles não têm outras coisas para fazer, né? Eles ficam preocupados com o que a gente tem para fazer, né? Com as nossas ocupações, enfim, eles metem o dedo nisso? Eles metem o bedelho nisso? Responda: os espíritos vulgares, como dizes, costumam. Esses vos rodeiam constantemente e com frequência tomam parte muito ativa no que fazeis, de conformidade com as suas naturezas. Cumpre assim aconteça, porque para serem os homens impelidos pelas diversas veredas da vida, necessário é que se lhes excitem ou moderem as paixões. E aí Kardec faz um pequeno comentário a essa questão. Com as coisas deste mundo, os espíritos se ocupam conforme o grau de elevação ou de inferioridade em que se ache. Os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só o fazem na medida em que isso seja útil ao progresso. Unicamente os espíritos inferiores ligam a essas coisas uma importância relativa às reminiscências que ainda conservam e às ideias materiais que ainda se não extinguiram neles. Então, aqui, com esse comentário de Kardec, fica muito claro a resposta dos espíritos. Ele esclarece muito bem, né, dizendo que os espíritos inferiores muitas vezes se metem sim nas nossas vidas. Se preocupam eles com as nossas ocupações, com os nossos prazeres. Não raro, espíritos inferiores usufruem dos vícios, né? Então, aquele que fumou durante uma vida é um espírito superior. Vamos supor um espírito inferior que durante a vida material tenha sido um toxicômano. Ao chegar na espiritualidade, ele vai sentir falta da droga. E, inevitavelmente, ele vai ser compelido e atraído pelos mesmos usuários de drogas no plano material. E deles vai compartilhar o vício. Ao mesmo tempo que ele aspira a energia negativa do uso do tóxico, ele, com a sua inferioridade, as suas paixões e a sua ânsia e necessidade da droga, incentiva a maior consumo por parte do encarnado. Então, se nós estamos falando isso em relação às drogas, isso vale para o cigarro, isso vale para a bebida, isso vale para o sexo desregrado, isso vale para a maledicência, para o ódio contumaz. Então, quando desencarnamos, não muda tudo de uma hora para outra, não há uma mágica. Aquilo com que nós estávamos acostumados ou viciados ainda nos atrai na espiritualidade. E se é algo negativo, nos mantém em zonas inferiores. E, inevitavelmente, dependendo da necessidade que nós temos, dependendo do vício que temos, mental, nós procuramos dos encarnados que se afinizem conosco e que possam nos satisfazer tal vício. Assustador, né? Pois é. 568. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados? Então, Kardec reconhece aqui missões. E é interessante que a gente tenha a ideia que quando Kardec fala de missões, ele está falando de espíritos mais adiantados. Então, ele quer saber assim, missões, como a gente pensa existir, né, concedidas ou designadas por Deus, elas são realizadas no plano material ou no plano espiritual. Podem tê-las num e no outro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Então, aí, deixou muito claro os espíritos, aquilo que a gente vem falando nos nossos estudos, né, no Livro dos Espíritos, que a evolução se dá em todos os planos da vida. Então, você evolui experienciando, dando conta das suas tarefas e deveres no plano material, assim como você evolui também executando tarefas e dando conta dos seus deveres na espiritualidade. Aí vocês vão me perguntar, mas então, Cristiane, por que a gente tem que reencarnar?
porque eu não gostaria, porque a gente lê lá, né, a história das colônias, a descrição de André Luiz, a gente quer ficar num lugar como esse, onde não haja tanta violência, onde há, digamos assim, um filtro melhor, né, daquilo que se fala, daquilo que se escuta, daquilo que se come, daquilo que se pensa. Eu quero ficar lá, eu não quero vir mais na Terra. Olha só esse caldo de misturas que nós temos aqui. Olha as dificuldades que todos nós estamos sujeitos. Olha as possibilidades de queda que nós estamos sujeitos no plano material. Mas a verdade é, segundo o próprio André Luiz, que aquilo que você destruiu na terra material, você há de voltar aqui e consertar aqui mesmo. A oportunidade reencarnatória é uma bênção, não castigo. Ao contrário do que muitos pensam, para muitos espíritos desencarnados, a possibilidade de reencarnar com a misericórdia do esquecimento é bênção que eles almejam e solicitam incessantemente, aguardam a oportunidade, ansiosamente. Então, não menosprezemos a oportunidade de aqui estarmos. O plano material é uma escola de infinitas possibilidades, de êxitos, mas também de quedas. Mas isso também pode acontecer na espiritualidade. Na espiritualidade, nós temos um avanço moral por conta da visão mais elastecida que o homem é dado ter àqueles que se encontram em situações mais estáveis, espiritualmente falando. Mas, para a grande maioria de espíritos inferiores, a erraticidade é um plano de sofrimento. A Terra, justamente com este caldo de diversidades, oferece oportunidades com menores pressões, menores sofrimentos, digamos assim. É preciso que nós nos desvencilhemos um pouco da visão como encarnados que temos e pensemos como o espírito imortal que somos. Muitas vezes reclamamos, né? Nos lamentamos dos desafios e dificuldades que estamos enfrentando no plano físico e nos esquecemos que, muito possivelmente, nós estávamos em situação pior na espiritualidade. E não raro, solicitamos, suplicamos por aqui estarmos. Vamos seguir. 569. Kardec pergunta. São tão variadas... Em que Desculpa, gente. De vez em quando o celular me dá um susto. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Então, aqui Kardec quer saber que tipo de missões têm os espíritos desencarnados. Quando ele fala espíritos errantes, ele está falando dos espíritos desencarnados. Porque o plano espiritual também é conhecido como erraticidade. Então, errantes não tem nada a ver com errados. Só deixando muito claro essa terminologia. Respondem eles, são tão variadas que impossível fora descrevê-las. Muitas há mesmo que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus e não vos é dado penetrar-lhe todos os desígnios, por hora. Então, dado o nosso estágio ainda de médio para inferior, nós ainda não podemos compreender os desígnios divinos na sua maior amplitude e profundidade. Então, aqui os espíritos falam que as missões são variadas. Então, nós vamos ter missões pequenas, médias, grandes, imensas. Nós vamos ter, por exemplo, missões que nos pareceriam corriqueiras. Todos nós vamos lembrar lá no livro Nosso Lar, o relato de Dona Laura para André Luiz, quando ela fala da sua atividade junto às crianças. Então, ela diz, inclusive, que ela recebia bônus hora em dobro, quando ela recebia crianças que haviam desencarnado, pequenas, para cuidar na espiritualidade. É uma missão pequena, que pode ser corriqueira, mas que tinha o valor em dobro para nosso lar em relação a Dona Laura. Nós vamos ter espíritos, como, por exemplo, o Ismael, que é o responsável pela direção dos caminhos do Brasil. Olha o tamanho da missão deste espírito.
Nós vamos ter, por exemplo, missões como as que são designadas para espíritos como Miguel, que é o chefe dos exércitos de Jesus, Gabriel. Missões muito grandes. Nós vamos ter a missão que Jesus tem, que há bilhões de anos é responsável pelo direcionamento da Terra, cumprindo os desígnios de Deus. Então, nós vamos ver, só nesses pequenos exemplos que eu dei para vocês, que é a variação infinita. Eu vou ter missões individuais, familiares, de pequenos povos, de pequenas coletividades, de grandes povos, grandes coletividades, de humanidades. E assim é o infinito. Kardec faz um comentário a essa questão. As missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem. Então, mais uma vez, é aquilo que eu comecei falando nessa questão. Quando Kardec fala de missões, ele está falando de espíritos superiores. Tá? Então, objetivam sempre o bem. Quer como espíritos, quer como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como sejam assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores, dirigi-los, dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos. Tudo isso são missões. Pode dizer-se que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a resguardar, assim no mundo físico como no moral. O espírito se adianta conforme a maneira por que desempenha a sua tarefa. Olha a importância dessa última afirmação. O espírito se adianta conforme a maneira por que desempenha a sua tarefa. O espírito não se adianta tão somente pela tarefa que lhe é incumbida, da qual ele é incumbido, a qual ele foi designado, mas pela maneira como ele a desempenha. Faz pensar. E aqui, nós vamos ver agora a nossa questão, a próxima questão, 570. Aí eu esqueci de passar aí para vocês alguns trechos desse comentário de Kardec, que eu li para vocês, eu ressaltei, né? As missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem, quer como espíritos, quer como homens, né? Depois eu ressaltei novamente que eles auxiliam dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, quer dizer, dando essa variação, conforme o que há, a elevação do espírito. Quanto mais evoluído o espírito, maior responsabilidade, maior unicidade com o Pai ele possui, maior cota de trabalho ele pode ofertar. Mais útil ele pode ser ao Pai. É por isso que os espíritos superiores trabalham, assim como o Pai trabalha até hoje. Afirmativa de nosso Mestre Jesus. Alguns desempenham missões mais restritas e outros grandes missões, né? O espírito se adianta conforme a maneira por que desempenha a sua tarefa. Questão 570. Pergunta Kardec. Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? Quer dizer, fica claro para eles a tarefa, a missão que eles têm? Não. Muitos há que são instrumentos cegos, outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Bom, vocês haveriam de me perguntar, mas esses cujos fins, que são instrumentos cegos, são somente os espíritos inferiores? Eu penso que não. E será que fica claro somente para os que são superiores? Eu também penso que não. Vou dar exemplos dos dois casos. Se você analisar, por exemplo, a vida de um Chico Xavier, de uma Irmã Dulce, de uma Madre Teresa de Calcutá, de um Gandhi, e se nós pudéssemos entrevistá-los agora, enquanto ainda estavam vivos, ou seja, durante a sua tarefa, e questionássemos se eles eram espíritos missionários, eu tenho absoluta certeza que todos diriam que não. Que eles estavam só fazendo
aquilo que era possível fazer, mas que reconheciam a sua insignificância. Chico costumava dizer que ele era um cisco, que ele era uma mula, né? Ele chegou um dia a afirmar que ele era uma lesma, só que ele era feliz de ser lesma porque a lesma só rasteja para frente. Então vocês vejam que eles não tinham a absoluta visão das suas missões. Eram instrumentos cegos. Não sei. Cegos eu não sei. Mas, com certeza, humildes. Por outro lado, nós vamos ver espíritos que se fazem instrumentos das trevas. Também muitas vezes achando que estão trabalhando em nome de Deus. No entanto, levam sectarismo, a divisão entre as pessoas, o ódio entre os homens, quando querem impor as suas verdades, principalmente religiosas. Então, nós vemos aí que estes homens são instrumentos cegos, porque muitas vezes pensam estar agindo pela luz, em nome de Deus, e na verdade são instrumentos das trevas. Então, essa colocação dos espíritos é muito interessante, porque nós não vamos ter só espíritos inferiores obrando cegamente. Nós vamos ter espíritos trabalhando pela luz, sem essa conscientização absoluta, e nós vamos ter, por outro lado, espíritos que têm ciência da sua tarefa. Trabalhadores das trevas, que têm ciência do seu trabalho maléfico. E trabalhadores da luz, que têm ciência, mesmo que relativa, da sua tarefa. Bom, e aí nós vamos encerrando aqui o nosso estudo desta semana, hoje que é uma quinta-feira. Retornamos na semana que vem, na terça-feira, no nosso bate-horário, né, às 7 horas da noite, para mais um dos nossos estudos rápidos, né, de meia hora. Eu agradeço hoje a presença da Fernanda, do Carlos, da Viviane, de todos aqueles que acompanham os nossos estudos. Espero que vocês estejam gostando. Um grande abraço e até terça-feira que vem.